Vamos abrir na segundo livro das Crônicas, 32. Segundo livro das Crônicas, 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e que meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum deles, nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo:
assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Ele deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém. Meus irmãos, os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É isso que está acontecendo aqui na vida do rei Ezequias. Depois que ele se consagrou o templo, consagrou os cultos devidos, os sacerdotes, os levitas, o povo, para servir a Deus, diz imediatamente, no versículo 1, que Senaqueribe se levantou contra o rei. E essa adversidade que nós tratamos já na quinta-feira é uma adversidade específica. Ela vem com o intuito de destruir a fé de Ezequias em Deus, a confiança de Ezequias em Deus, da obediência de Ezequias a Deus. Ela vem com esse intuito, com esse propósito. Assim também todo crente na terra, em momentos específicos, enfrenta um tipo de adversidade com esse objetivo. Lembremos de Jó. Deus disse: homem sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás então disse: ele é fiel porque o Senhor está abençoando. Toca nele e ele vai blasfemar. Então foi tirado os filhos, foi tirado os bens, foi tirado a saúde, mas não tirou a fé do Jó em Deus, né? Então aqui nessa passagem nós encontramos, quando essa adversidade vem, Senaqueribe vem, eu preciso ter algumas posturas para que quando esse impacto possa me alcançar, ele não me derrube. Diz que o homem que ouve a palavra de Deus e obedece, vê a chuva, vê o vento, bateu contra a casa e a casa não caiu porque estava firmada na rocha. O rei Ezequias primeiro tem consciência de que, de fato, isso acontece na vida do crente. A igreja de Esmirna, o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tereis tribulação de 10 dias. Eu tenho consciência que isso vai acontecer em algum momento da minha vida. Eu preciso tapar as fontes de água, porque havia um cerco na cidade. Então, para que eles não tivessem facilidade, toda a fonte de água próxima à cidade foram fechadas para que o exército assírio não pudesse se nutrir, né, com a água. Então, eu preciso quebrar qualquer fonte que alimente essa adversidade. A insegurança, o medo, o desespero, a incredulidade, tudo isso eu preciso tapar para que a adversidade não ganhe força contra mim.
A segunda coisa que nós falamos é que ele construiu muros. Ele reconstruiu o muro de Jerusalém e mais ele construiu um outro muro para dificultar a invasão, colocou torres. Isso significa que nós precisamos construir alguma coisa. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E também na oportunidade nós falamos que o Ezequias falou ao coração do povo, falou sobre Deus. Eu preciso lembrar quem é que está comigo, o Deus vivo e Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Pois bem, continuando então, esse mesmo espírito do tema, nós vamos falar dessa adversidade que é um instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Há um tipo de adversidade que vem para destruir nossa fidelidade a Deus. Então, em quinto lugar, o discípulo de Cristo deve se proteger dos absurdos sobre o Senhor, para que a adversidade não possa demolir sua fé. Vejam quantos absurdos foram ditos acerca de Deus para que o povo pudesse retroceder. No versículo 9, diz: depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar sitiar em Jerusalém? Vocês estão confiando em quem? Porque vocês estão trancados aí. Quem é que vai ajudar vocês? Vocês estão confiando em quem? E ele segue, versículo 11. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e sede? Porque a cidade sitiada não ia receber alimento, não ia receber água, consequentemente haveria morte de fome. Dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Então ele está questionando isso. Vocês estão confiados de que Deus vai salvar vocês? Olha, eu quero dizer uma coisa. Olha a blasfêmia então. Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou seus altos, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Aí vem a afronta: não sabeis vós o que eu e que meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Ele compara Deus com os ídolos, colocando Deus em inferioridade. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos livre das minhas mãos? Versículo 15, no final: quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. As vozes deste mundo são desanimadoras quando lhes afirmamos que nossa esperança está em Deus somente, mas não devemos esquecer que eles são inimigos do Senhor. Todos falam contra Deus. Alguém diz: confiou em Deus? Jesus na cruz. Os homens falam: confiou em Deus que o livre, se lhe quer bem. As pessoas, quando nos veem em situações de aperto, dizem: quero ver o seu Deus te salvar, quero ver o seu Deus modificar a sua sorte. Meus irmãos, não creiam nessas vozes. O nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro.
socorro bem presente na hora da tribulação. Os oponentes da fé em Deus deixam claro que é tolice confiar no Senhor. Isto nos vai levar à decepção e ruína. Ele até usa, infelizmente, a mulher de Jó, que naquele caos dele de saúde, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela foi usada, né? Naquele momento, ela não teve discernimento espiritual, mas eles não sabem que tudo que nos acontece contribui para o nosso bem. Gente, Jó respondeu à mulher, disse: não recebemos bem do Senhor e não receberíamos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Eles não sabem disso, mas nós sabemos. Nós devemos dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar confiando no Senhor. Os incrédulos procuram nos persuadir de que Deus não se importa com os nossos dramas e nem intervém em nosso favor, mas a própria manifestação das bênçãos da graça comum derrubam essa blasfêmia dos homens sem Deus e nos motiva a guardar o livramento dos ataques à nossa fé. Gente, ele disse: cadê o ar, a água, o alimento, as vestes, a morada, o emprego, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes, aquele que deu a coisa maior, o seu Filho, certamente nos dará as coisas inferiores. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Então, essa argumentação dele é pobre. Ainda que estejamos vivendo uma situação difícil, lembre, o Senhor nunca lhe abandonou. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Os teólogos do fracasso vão nos tentar convencer da impotência dos deuses em socorrer seus súditos e que o mesmo acontecerá conosco que confiamos no Senhor. Mas eles não consideram que os deuses são imaginações humanas, mas o nosso Deus é real e poderoso. Sim, eles podem clamar a esses deuses que são inexistentes, mas não vão atendê-lo. Mas o Deus, nosso Deus, escuta as nossas orações. Ele está atento ao clamor do seu povo. Ainda que lhe pareça demorado, ele vai se manifestar. Os pecadores nos apresentam um Deus despido dos seus atributos para nos convencer a abandonar nossa esperança em Deus. Mas nosso Deus atesta a sua grandeza pelas coisas que foram criadas. Qual é a prova que eu tenho que Ele é poderoso para me salvar? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Deus que eles nos apresentam não é onipotente, não é onisciente, não é todo-poderoso, não é criador. Eles apresentam um falso Deus para nós. Tomar cuidado para não conceber, como o pagão, que Deus possa ser manipulado e vai agir no tempo e como nós determinamos. Mas nosso Deus é soberano e faz tudo segundo a sua vontade.
no tempo estabelecido por ele e de maneira que lhe apraz. O nosso Deus é diferente. Ele não pode ser eu decreto, eu determino. Não, não é assim não. Nós somos servos, ele é o Senhor. Ele vai operar no dia que ele quiser, da maneira que ele quiser, para a glória exclusivamente dele. Então, ele não tem a obrigação de seguir calendários de homens, nem o nosso próprio calendário. Ele o faz conforme a sua vontade. Esteja consciente que Deus tem um plano para cada criatura. Ele pode libertar um e chamar outro. Diz que Herodes prendeu Tiago e matou a fio de espada. Mas aí, vendo que isso alegrava os judeus, pegou também Pedro. A gente deduz, vai ter o mesmo fim. Não, Deus mandou um anjo e tirou Pedro da prisão. Não quis tirar Tiago, mas tirou Pedro. Porque o nosso Deus é que determina como é que vai ser nosso livramento. O livramento desta vida ou o livramento das situações da vida. Deus opera de maneira diferente em cada crente. Em cada crente, Deus tem uma maneira de trabalhar. Não devemos esquecer que quando se esgotam os meios humanos de salvação, Deus geralmente opera para que o seu nome seja glorificado. Não tinha como o rei Ezequias se salvar do exército assírio. Era um exército muito grande. Ele não tinha 2.000 soldados para poder combater o exército. Mas Deus mandou um anjo e matou 180.000 do exército assírio. Louvado seja o Senhor. Para mostrar que Deus opera quando você diz não tem mais jeito, aí ele entra com a providência. Ele tira Jesus do túmulo ao terceiro dia, então Jesus é glorificado. Sabemos de que tudo é possível para Deus. Ele não chega atrasado. E quem confia no Senhor nunca será envergonhado. Não. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Melhor é confiar na sabedoria divina do que em nossos planos mal elaborados e nas opiniões humanas. Confia em Deus. A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em sexto lugar, o discípulo de Cristo deve se lembrar que Deus é Salvador, para que a adversidade não possa demolir a sua fé. Nós temos um salva-vidas. É o nosso Deus, é o nosso Salvador. Vejam aí no versículo 17, nós podemos ler até juntos. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ele não sabia que Deus é Salvador, Deus é salvação. Ele nos salvará dos nossos pecados. É Jesus o que salva dos nossos pecados. A palavra de Deus afirma que o Senhor é o Salvador do seu povo, desacreditando qualquer declaração em contrário. Qualquer que diga que não é o nosso Deus o Salvador é um mentiroso. Deus salva sim, Deus liberta sim, Deus está conosco sim. Deus nos salvou já da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos salvou pela morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Ele já nos salvou da morte e nos salvará de qualquer adversidade que queira nos fazer desistir da salvação. Aquele que começou
a boa obra há de aperfeiçoar. Então, seja o que for que vai acontecer, a narrativa de Ana Maria bota em relação à igreja perseguida, a gente fica assustado. Mas como é que eles conseguem sobreviver? Porque maior o que está nele, o que está no mundo. Deus, irmãos, nos salvou do poder do pecado, nos dando uma nova natureza, e seu Espírito Santo, não vai deixar com que o pecado nos escravize novamente. Certamente que não. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não vamos voltar mais para o cativeiro. Nós somos libertos do Senhor. Deus, que nos salvou da ignorância espiritual, não permitirá que as trevas da mente torne a nos aprisionar de novo. Um dia em nossa existência o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Essa luz não pode mais apagar. O diabo não tem poder de apagar a luz divina em nós, porque ela está acesa para sempre. Não há condições de cortar essa energia. Essa energia fica para sempre conosco. Não somos mais ignorantes, nós temos luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda na escuridão. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Deus, que nos tirou da prisão satânica, não deixará que o diabo nos leve de volta para o seu reino. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele disse: olha, ninguém pode arrebatar minhas ovelhas da minha mão. E meu Pai que me deu é maior, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Como é que o diabo ele pode vir com as suas investidas todas, mas ele não pode nos tirar da mão do Pai? Não, eu não estou segurando a mão de Deus, é Deus que está segurando a minha mão. Por isso eu vou continuar. Deus, que nos adotou em sua família e jamais nos lançará fora da sua paternidade e da sua herança. Temos visto aí recentemente algumas pessoas que abandonaram os filhos adotivos, né, não querendo mais eles como filhos, mas Deus não faz isso. Nós entramos na sua família e Ele vai levar-nos com Ele para sempre. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Deus que nos salvou de nós mesmos não deixará que nada externo nos aprisione. Sim, ele invadiu o nosso interior e nos libertou da velha natureza. Ele não vai deixar que essas coisinhas mínimas venham e tomem conta da nossa vida, não. Nós somos propriedades de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Tem uma placa, pertence ao Senhor, não está com carimbo, está com selo. Os que estão selados não podem ser tomados. Não devemos temer, então, as ameaças à nossa fé em Deus, porque como o Senhor não podemos perder a guerra contra as forças destruidoras da fé. Podemos até perder uma batalha, mas não perderemos a guerra. Mas aqueles que estão na igreja e não passaram pelo novo nascimento, não gozam deste Salvador, até que verdadeiramente invoque o nome do Senhor para ser salvo. Precisa aceitar Jesus para que ele seja esse protetor, o guarda de Israel, que não dormita e nem dorme. A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em sétimo lugar, o discípulo de Cristo deve tomar cuidado com o medo aterrorizante, para que a adversidade não possa demolir a sua fé em Deus. Vamos ver o 18 e 19, leamos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar
e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Gente, o medo aterrorizante, porque medo não é ruim em si, o medo aterrorizante sim, foi por isso que os irmãos não entraram na terra prometida com medo dos gigantes. Eles olharam para os gigantes, mas não olharam para Deus. Olhai para mim e sede salvos todos moradores da terra, diz o Senhor. Vença o medo aterrorizante, revelando ao Senhor o temor do seu coração. Está com medo? Está apavorado? Fala com Deus. Fala com Deus do seu medo. Revele o seu medo ao Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor. Abra seu coração ao Senhor. Senhor, estou com medo. Diz o texto sagrado em segundo livro das Crônicas 20, quando o rei Josafá soube que vinham 3 exércitos contra ele, ele diz que ele teve medo. Mas ele não foi um medo paralisante, foi um medo para levá-lo a jejuar e orar. Ele foi orar: Senhor, não temos condições de vencer esse povo. Não, o exército dele é muito superior ao nosso. E eles então buscaram o Senhor. O medo, irmãos, se alimenta da mentira. Se confrontarmos com as verdades eternas e imutáveis, encontradas na palavra de Deus, vamos derrubar o medo. Meus irmãos, o medo diz que a adversidade é forte, é indestrutível. Isso não é verdade. Indestrutível é Deus. Poderoso é Deus. Nosso Deus vivo e verdadeiro. Então não creia na mentira. Não creia na mentira. Só o Senhor é Deus. Aconselhe-se com crentes experimentados, para eles te fazer lembrar dos conselhos da palavra do Senhor, para que você vença seus medos. Eu me lembro, irmãos, teve um confronto na igreja de espírito maligno. Olha, depois daquele dia, eu fui aterrorizado com medo de demônio. Eu fiquei com medo de demônio tão sério, que eu dizia assim no meu coração: não vou nem orar, porque se eu orar, ele vai ouvir o que eu estou orando, vai saber que eu estou com medo. Aí é que eu não orava mesmo, nem orava a Deus com medo de Deus, do demônio saber que eu estava com medo. E um dia eu fui quebrado do coração e disse: eu vou jejuar. E fui jejuar e fui para a igreja. Quando eu chego na porta da igreja, chega um outro irmãozinho, Carlos. Aí a gente conversou: o que é que eu fazia? Eu estou jejuando. Por que você está jejuando? Porque eu estou com medo dos demônios. Os dois chegaram ali naquele momento: estamos com medo dos demônios. E ali então o demônio perdeu, porque a gente buscou a Deus para tirar o medo que nós tínhamos, e nós vencemos no nome do Senhor Jesus. Então, essa experiência de falar com o outro vai nos ajudar a vencer esses temores. Se lembre das promessas do Senhor, porque elas têm o poder de neutralizar os temores do nosso coração. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, de todos, seja qual for. Busca ao Senhor e Ele te livra de todos os seus temores. Medite na palavra de Deus para ficar imunizado contra o medo paralisante. Aproveite a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, se fortaleça. A presença do medo que drena nossas energias e nos deixa abatidos é sinal de incredulidade. Quando os discípulos ficaram apavorados na tempestade, Jesus se dirigiu para eles e Marcos disse: por que vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Foi essa censura
que o Senhor profetizou contra eles, falou contra eles naquele momento. Então, meus irmãos, esse medo é uma fé fraca que está precisando ser nutrida com a palavra do Senhor. Persevere lutando contra o medo, usando a palavra de Deus, e ele será derrotado. Quem sofreu de pânico sabe que uma das coisas que o pânico tem é medo de morrer, medo de cair. Aí as doutoras dizem assim: olha, você tem de enfrentar o medo, porque isso nunca vai acontecer. Mas enquanto você estiver fugindo do medo, o medo vai ter vitória sobre a sua vida. Você tem de encarar seus medos. Tenho medo do povo, tenho medo de falar em auditório. Comece a falar num auditório pequeno e cada vez mais o medo vai sendo diminuído na sua vida. Tenha paciência com os fracos na fé, pois o que para você parece claro, mas para o irmão que está debaixo da tentação, a falta de clareza não lhe faz perceber o antídoto contra o medo encontrado na palavra do Senhor. Às vezes a gente se dirige à pessoa: já estou cansado de aconselhar fulano de tal. Gente, ele ainda não compreendeu, ele ainda não entendeu como nós entendemos que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Então nós devemos tratar com paciência o nosso irmão até que ele vença essa luta que ele está passando. Nós encontramos vários versículos dizendo assim: não temas, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Sim, meus irmãos, não tema a adversidade, não fica com medo dela, ela não vai te vencer, porque Deus é maior do que qualquer adversidade. A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em oitavo, o discípulo de Cristo deve orar ao Senhor para que a adversidade não possa demolir a sua fé em Deus. Veja que Ezequias, além dos cuidados que ele tomou já mencionados, olha o que ele fez quando recebeu a carta e mesmo o recado. Em outra passagem tem 2 momentos de oração dele. Mas vejam aí o 20, vamos ler o 20? Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Vamos orar. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A oração é um meio de graça para a gente louvar a Deus, para a gente agradecer a Deus, para a gente confessar a Deus e para a gente suplicar a Deus a libertação. Salva-me, Senhor. Foi assim que Pedro, quando estava submergindo, salva-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e o salvou. Vamos pedir socorro ao Senhor. Nossas preocupações devem ser levadas em oração ao Senhor, porque Ele ouve e responde às nossas orações. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e guardará vosso coração. Nós somos pessoas, irmãos, dependentes do Senhor. E quem ora revela sua dependência e a soberania de Deus em todos os eventos da vida. Quem está de joelho reconhece que precisa do Senhor. É a expressão de joelho, não quero dizer que só a forma de orar. Quem ora está dizendo, preciso de Deus. Quem não ora, diz, eu posso resolver as minhas lutas. Quem ora está dizendo que Deus é soberano e que governa tudo e todos os acontecimentos e pode mudar todas as circunstâncias. Louvado seja o Senhor, né?
somos pessoas dependentes do Senhor. A oração deve ser persistente, porque é uma ordem divina, porque a oração revela nosso verdadeiro interesse e confiança na palavra de Deus. Não é uma simples oração, apesar de Deus ouvir uma pequena oração, mas nós devemos perseverar na oração. Devemos dizer como Jacó: eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Eu estou aqui na tua presença, estou com a SAF, estou no culto de quarta de manhã, estou em casa, estou no grupo das crianças, estou orando porque eu quero que Deus me abençoe. A oração não deve ser genérica. Senhor, salva-me. Não, mas específica. Diga a Deus o que está acontecendo. Revele ao Senhor, porque o Senhor perguntou a Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: sou enrolado. Diga o seu nome, diga a sua causa ao Senhor, revele o seu segredo ao Senhor. Não deve ser conforme a nossa vontade. Tudo que nós vamos pedir, seja feita a sua vontade, mas segundo a vontade revelada de Deus na Bíblia. Procure descobrir se há alguma promessa, se há algum recado divino em relação a esse drama que você está vivendo. E quando orar, apresente essa promessa de Deus. Faça Deus cumprir o que Ele prometeu na sua vida. A oração necessita ser de coração, porque Deus não se agrada de orações que não venham do coração ou venham do homem integral. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Quem ora precisa crer que Deus responde às orações, mas o que não crê experimentará o silêncio de Deus. Não diz Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Experimente buscar a Deus no ataque à sua fé e você verá o poder salvador de Deus em sua vida. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vença a oração, pela oração e pela vigilância podemos vencer a batalha contra a tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. 9. O discípulo de Cristo deve crer na intervenção divina para que a adversidade não possa demolir a sua fé. 21, leamos aí. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Veja que coisa, houve um milagre aqui. Um anjo apareceu, matou, como eu disse, 180.000 assírios. Os que voltaram de cabeça baixa. E Senaqueribe, que tanto humilhou Deus, quando entrou na casa do seu Deus, os seus filhos o mataram. Mataram ele dentro da igreja dos falsos deuses. Deus, irmãos, pode nos salvar de maneira milagrosa, como na morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Foi o milagre da ressurreição. Aquele milagre nos salvou da morte eterna. Mas, no geral, a salvação divina é de maneira comum, como no livro de Esther. No livro de Esther não tem uma só referência ao nome de Deus. Esther vai jejuando,
induz que ela estava orando a Deus, os judeus estavam orando a Deus, mas não é citado o nome de Deus. Mas como eles foram salvos? Através dos meios naturais. Deus usou os meios naturais para salvar o seu povo. O próprio rei Ezequias, depois nós vamos falar sobre essa experiência dele da doença, ele foi curado não de maneira milagrosa, foi uma pasta de figo. Uma pasta de figo foi colocado nele e ele ficou curado. Então, Deus opera em milagre? Sim, mas não é comum. É um caminho, é um caminho especial. Geralmente, Deus vai nos salvar de maneira natural. A salvação de Deus, dada ao rei Josafá, quando da vinda dos exércitos dos moabitas, amonitas e meunitas. Lembra que esse grupo veio contra Josafá? Josafá disse: Senhor, não tenho condições de vencer esse exército. O Senhor disse: não se preocupe, essa peleja não é sua, é minha. Ele mandou um anjo? Não. O que é que aconteceu? O pessoal no acampamento eram inimigos naturais. Aí Deus fez eles se lembrarem que eles eram inimigos. Então 2 se juntaram contra um e mataram. E depois, esse também é inimigo. E acabaram todo mundo se matando. Quando o exército do Senhor chegou no acampamento do inimigo, todos estavam mortos. Eles não precisaram lutar. Deus pode fazer isso. Dar consciência ao inimigo que ele é inimigo do outro. E eles se matarem e nada acontecer conosco. Que coisa maravilhosa. A salvação do Senhor dada a Pedro. A igreja orava incessantemente por Pedro. E no outro dia Pedro ia ser morto. Aí Deus mandou um anjo. Abriu várias portas. Tirou a Pedro. E aí Pedro saiu e disse: foi um anjo que me livrou. Aí ele foi para o lugar onde o povo estava reunido. E bateu na porta e chamou. Aí minha menina atendeu. Reconheceu a voz, mas não abriu a porta. E voltou para o grupo de oração e disse: Pedro está aí fora. O povo disse: você está doida? O povo orando: você está doida? É o anjo dele. E Pedro insistindo. E quando eles abriram a porta, era Pedro mesmo, e ficaram espantados. Como Deus pode salvar uma pessoa? A salvação de Deus ao menino Jesus, para não morrer pela mão de Herodes. Você se lembra? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E como é que ele foi salvo? Deus deu um sonho a José: saia daí e vá para o Egito, porque vão querer matar o menino. E desse sonho ele se salvou. Glória ao Senhor. A salvação de Deus aos espias da cidade de Jericó. Não teve milagre nenhum. Aquela mulher prostituta disse: eu sei que Deus vai dar essa cidade. E ela esconde aqueles rapazes ali para que os soldados não pudessem prender, e eles foram salvos. A salvação de Deus na vida de Paulo. Lembra que Paulo ia morrer num naufrágio? Ele e mais de 200 pessoas. E o Senhor disse: não, você não vai morrer não, porque eu tenho um propósito para a sua vida e você vai para Roma, e eu lhe entreguei todos que estão nesse navio. É interessante que nessa tempestade, até quem não sabia nadar não morreu afogado. Cândido, isso é difícil. Até quem não sabia nadar não morreu afogado na tempestade. Como Deus pode salvar, gente? Como é que um cara que não sabe nadar não morreu afogado e se salvou? Porque Deus é Deus. Deus é poderoso. Claro, ele não mandou um anjo. A ordem foi: cada um pegue um pedaço de tábua, qualquer coisa, e se segure. E foi assim que todos foram salvos. Não devemos estabelecer a maneira dele nos salvar. Confiemos em sua sabedoria. Relembre os feitos salvadores de Deus. Isso vai estimular a sua fé. Aí eu concluo com os versículos aí, 22. Vamos ler o 22 e 23? Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Louva! Isso é a experiência que todos nós vamos ter.
Se buscarmos ao Senhor, você um dia vai vir aqui na frente da igreja e dizer: olha, eu estava nessa e nessa situação e o Senhor me salvou. Observe que ele não só salvou, mas ele agora trouxe dias de paz e prosperidade. Observe 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Oh, Deus maravilhoso! O Deus que deixa a onda chegar, também faz ela ficar tranquila e os nossos dias tranquilos, irmãos. Vamos provar essa salvação, vamos provar esse refrigério do Senhor. Que Deus nos abençoe.